Para todos os perdidos nas trevas e no mal, Jesus é a luz do mundo, do sol, do esplendor. Não encontra nenhum rival, Jesus é a luz do mundo, a luz do mundo, do mundo. Jesus é a luz do mundo na trilha da cruz. Andamos bem seguros. Jesus é a luz do mundo. Oh, venha pra luz de Cristo. Brilha por ti, alegre vai se sentir. Pois quando a Jesus vim, Ele me transformou, me deu um novo coração. Se recebi o teu perdão e hoje tenho salvação, dou graças pelo teu amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, imploramos, imploramos. Amém. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma noite de quarta-feira que o Senhor nos concede, mais uma oportunidade de estarmos reunidos no seu nome, mais uma oportunidade de meditarmos na sua santa palavra, mais uma oportunidade de falarmos das coisas do Senhor. Você que está conosco é muito bem-vindo. Estamos iniciando nesse momento o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. E você é o meu convidado para estarmos juntos e aqui permanecermos por um tempinho, onde juntos louvaremos o nome do Senhor, onde juntos oraremos uns pelos outros, onde juntos meditaremos e estudaremos a palavra do nosso bom Deus. É um prazer e uma alegria ter a sua companhia e desejo realmente
Que você tenha uma noite abençoada. Que esse momento que passemos juntos possa fortalecer o teu coração, possa trazer paz à tua alma, possa trazer alegria para a tua vida. Em nome de Jesus, eu lhe dou as boas-vindas. E no nome desse mesmo Jesus, eu quero começar esse momento orando ao Senhor. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Vamos conversar com o Senhor nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Eterno e poderoso Deus, nós estamos, ó Pai, no final desta noite, no final desse dia, na Tua presença, Senhor. Na Tua presença nos encontramos para Te louvar, Te adorar, agradecer-Te, ó Pai, pelos Teus poderosos feitos, agradecer-Te por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor é, por tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor tem realizado na nossa vida, realizado, Senhor, na nossa história. De uma forma muito especial, ó Pai, nós te damos graças por esse dia. O dia que o Senhor nos guardou, o dia que o Senhor nos abençoou. Damos graças, ó Pai, por essa semana que temos vivido contigo. E, ó Pai, damos graças, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Nesse momento, de uma forma especial, ó Pai, oramos para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, possa, ó Pai, nos visitar pela Tua palavra, pelos hinos cantados, nos visitar, ó Pai, pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito, trazendo conforto, paz, consolo e esperança ao nosso coração. Que nessa noite, uma vez mais, sejamos edificados pela Tua palavra, desafiados, corrigidos e assim aperfeiçoemo-nos no caminho do Senhor. Dá-nos essa graça, dá-nos essa bênção, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e nós agradecemos-te. Amém e amém. É uma alegria, é um privilégio termos você aqui conosco nesta noite de quarta-feira. E assim, nós podemos estar louvando, estarmos adorando, estarmos cultuando ao nosso bom Deus. Nesse instante, nós vamos louvar a Deus com um hino. Eu escolhi para nós cantarmos o hino de número 334 do Inário Novo Cântico. Hino de número 334 do Inário Novo Cântico. Esse hino intitulado A Conversão. Vamos juntos louvar a Deus, reconhecendo que foi na cruz, sim na cruz, onde ali pela fé os nossos olhos foram abertos e agora nos gloriamos nesse Deus. Hino 334. E do céu trouxe Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o
foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar esse pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Sim, foi na cruz que nós vemos o amor de Deus. É ali que Deus revela o seu grande amor em Jesus Cristo. E ali nós somos confrontados, transformados, abençoados e salvos em Jesus. Louvado seja o Senhor. Esse hino nos traz essa tão bela lembrança, a lembrança da obra de Cristo em nosso coração, a lembrança da obra de Cristo em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, nós vamos nesse instante começar a meditar na palavra do Senhor. E continuando os nossos temas doutrinários, nós temos estudado sobre a confissão de fé de Westminster, Nós temos buscado conhecer cada um dos capítulos, cada um dos temas dessa confissão de fé. E a partir desses temas temos procurado compreender o que a Bíblia diz sobre isso. Falamos sobre o ser humano, sobre a criação, sobre o pecado. Falamos sobre o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Falamos sobre a sua obra. Falamos sobre a conversão, a justificação, a santificação. Falamos sobre a regeneração. Nos últimas quartas-feiras temos falado a respeito da salvação. Hoje nós vamos entrar num novo tema e vamos falar a respeito da lei de Deus. Afinal de contas, o que é a lei de Deus? Aquilo que nós consideramos como textos legais, textos de leis, tem valor para o cristão hoje? Alguns dizem, nós vivemos debaixo da graça, mas como conciliar graça e lei? Será que é possível que o cristão que vive hoje no século XXI, na época da graça, no tempo da graça, para nós cristãos, a lei tem algum valor, algum propósito? Como que nós podemos conciliar tudo isso? Então estas são algumas das perguntas que eu espero que ao final do nosso estudo bíblico possamos responder. A primeira questão que eu coloquei aqui, e eu gostaria de começar falando sobre isso, é o que é a lei de Deus? Todo texto que se trata de lei refere-se à lei de Deus? Qual que é a característica central da lei de Deus? A lei de Deus começa lá em Êxodo 20. A lei de Deus é apenas Êxodo 20. O que é, afinal de contas, a lei de Deus? De uma forma muito simples, nós podemos dizer que a lei de Deus é a ordem divina para todos os que creem em seu nome. A lei de Deus, portanto, é o ensino daquilo que devemos e daquilo que não devemos fazer. Deus, desde que criou o homem e mulher, Adão e Eva, Deus deu ao ser humano leis, ordens, caminhos para a vida. A lei, ela aponta para a vida e não para a morte. A lei é o caminho sobremodo elevado
que Deus nos apresenta para agradá-lo, servi-lo, honrá-lo. O problema não é a lei, o problema é o nosso pecado. A lei, ela foi, é e sempre será boa, pois é a vontade de Deus. Então hoje em nosso estudo nós vamos desmistificar um pouquinho esse aspecto negativo sobre a palavra lei, e especialmente sobre a lei de Deus. O primeiro texto no qual nós encontramos uma lei de Deus está lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17. Se você está com a sua Bíblia, eu te convido a abrir nesse texto bíblico. Eu aguardo enquanto você abre antes de lermos. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no visor que está sendo projetado para você. Gênesis 2 diz assim: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que vemos nesse texto bíblico? Uma ordem de Deus, uma ordem com um propósito e uma ordem que visa gerar uma vida boa ao ser humano. Qual é a ordem de Deus? Vocês podem se alimentar de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que eu estou especificando. Qual o propósito? A obediência. Esse é o objetivo. E qual é a recompensa? A vida. Veja que as leis de Deus, elas têm essa estrutura. É uma ordem com um propósito e um resultado. E quase sempre o resultado é uma vida feliz. O resultado é uma vida agradável. O resultado é uma vida abençoada. A lei, ela não serve primariamente para punir. A lei, ela existe para nos abençoar. Olha só, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15, também fala sobre essas ordens de Deus. Agora falando do gentio, aquele que ignora a existência de Deus. Romanos 2, abra sua Bíblia, verso 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, mesmo não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Perceba então que a lei de Deus, ela está na sua palavra, mas ela também está em nosso coração. A lei de Deus, ela também está no nosso interior. João Calvino chamava isso de semen religion, ou semente da religião. As marcas de Deus em nosso coração, em nosso ser. Muito antes de pertencermos ao cristianismo, já existem marcas de Deus que estão abundantes em nosso coração. Sociedades cristãs e não cristãs detestam a morte, o homicídio. Isso é uma marca de Deus, o Deus da vida. Sociedades cristãs e não cristãs valorizam a posse, a propriedade. Isso é uma marca de Deus, o direito à propriedade. Sociedades cristãs e não cristãs valorizam a verdade. Esse é um valor de Deus. Deus valoriza a verdade, ele é contra a mentira. Perceba que existem certas leis de Deus que são aceitas por todas as pessoas. E isso mostra-nos a existência da lei escrita na Bíblia, mas também a existência de uma lei que está no coração do homem e que ela é transmitida, ou ela continua a ser transmitida de geração a geração. Então, o que é a lei de Deus? A lei de Deus são as suas ordens, as suas ordenanças para que tenhamos vida abundante. Diante disso, então, chegamos à segunda pergunta que há pouco eu fiz. Qual é o propósito da lei de Deus?
Ou eu posso até colocar essa pergunta no plural. Quais os propósitos das leis de Deus? Como assim, pastor? Leis. Porque não existe apenas um tipo de lei de Deus. Na verdade, nós podemos dividir os textos legais, os textos que se referem a leis, em 3 classificações. E a partir dessas 3 classificações, nós vemos que Deus, em cada um desses tipos de textos, ou em cada um desses tipos de leis, Deus tem um propósito. A lei, ela atinge o ser humano em seus diferentes aspectos, como um homem, ser humano, como um ser humano religioso, e ao mesmo tempo também atinge o ser humano como um ser humano cidadão desta terra. Então a lei, como Deus a deu, ela tem pelo menos 3 propósitos. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro eu vou colocar um exemplo de cada um desses textos legais, dessas classificações ou dessas divisões da lei de Deus. E depois falar um pouquinho sobre o seu propósito. Vamos começar com a lei cerimonial. O ser humano como um ser religioso. Eu coloquei um exemplo aqui. Poderia colocar outros, escolhi esse. Êxodo 12, 14. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A lei cerimonial visava ensinar ao povo judeu do Antigo Testamento a religião judaica. Nós não somos mais judeus. As ordenanças da religião judaica, elas foram superadas em Cristo. Todas as propostas, todos os símbolos da religiosidade judaica apontavam para Cristo. Em Cristo, essa antiga religiosidade, ela é superada e apresenta-nos Cristo, a pedra rejeitada pelos homens, mas a pedra angular. Esse é um exemplo de lei cerimonial. A lei que qualificava como os judeus na religião judaica deveriam praticar a sua religião. Nós somos judeus? Não, não somos. Então a lei cerimonial não é válida para nós. Ela é importante para conhecermos como era a religiosidade judaica, os seus valores, os seus princípios, mas não para segui-la integralmente. Por exemplo, Efésios 2, 14 e 16 nos explica isso. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Qual é essa lei dos mandamentos? Ele está falando da cerimônia judaica, das cerimônias religiosas judaicas. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem. Em Jesus e em Adão criasse um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. A lei cerimonial, ela foi suspensa em Cristo. Em Cristo surge uma nova lei, e essa lei é a cruz. Jesus, ele resumiu a lei cerimonial em si. Quando ele se fez oferta, ele foi o sacrifício em nosso lugar. Ele foi o sumo sacerdote que adentrou no Santo dos Santos e ao mesmo tempo sendo também a oferta, a oferenda. Dessa maneira, toda a lei cerimonial ela é cumprida em Cristo. Todos os textos que tratam da religião judaica, da religiosidade, dos rituais, dos sacramentos judeus do Antigo Testamento, das ordenanças, dos votos, eles não são válidos para nós hoje. Eles referem-se a um povo que existiu naquele tempo e naquele espaço. Então a gente pode excluir eles da Bíblia, pastor? Não. Eles servem para conhecermos e principalmente servem-nos para olharmos através deles a Cristo. Vermos Cristo nos símbolos do Antigo Testamento.
Mas há ainda também no Antigo Testamento a lei civil. A lei civil era válida para os israelitas, nascidos em Israel, habitantes daquela terra. Você é israelita? Você nasceu lá? Você vive lá? Certamente não. Então a lei civil, de igual forma, ela não é válida. A lei civil era a constituição desse povo. Eu coloquei aqui um exemplo que está em Êxodo 21, 1, 2. São esses os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. É um exemplo de lei civil. Como deveriam lidar com os escravos, como deveriam lidar com as propriedades, quais crimes deveriam ser punidos, como deveriam ser punidos. Era a lei penal, a lei civil. Eram leis que valiam para o povo de Israel no Antigo Testamento como nação. Qual é a nossa lei civil? É a Constituição da República Federativa do Brasil. É a Constituição do Estado no qual nós moramos. É a lei orgânica do nosso município. A lei civil para nós refere-se ao país, ao estado, à cidade onde nós residimos. É a ela que nós devemos seguir, não a lei civil do Antigo Testamento. A lei civil do Antigo Testamento, de igual forma, ela vale para conhecermos os valores que Deus apresentou àquela gente, àquele povo. Romanos 13, por exemplo, versículo 1 e 2, nos mostra um desses valores que não é negado, mas ele continua válido. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. De igual forma como existia submissão à autoridade na lei civil judaica, existe também a submissão à autoridade nas legislações contemporâneas. Veja, esse é um exemplo de legislação que, apesar de ter a sua origem no Antigo Testamento do povo judeu, como uma lei civil, uma lei nacional, a constituição daquele povo, é válida para nós também hoje. A lei civil em si, nós não devemos segui-la. Nós devemos seguir a lei civil dos nossos tempos. Mas os valores dessa lei civil mostram aquilo que agrada e aquilo que não agrada ao Senhor na nossa vida como cidadãos. Por ora, eu falei a você sobre 2 tipos de leis ou 2 divisões da lei no Antigo Testamento. A lei cerimonial, que, como falei, cessou em Cristo, e ali começa então a lei da cruz, ou a lei a partir da qual o sacrifício de Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, e a lei civil, que se referia ao povo de Israel no Antigo Testamento como uma nação. Mas há, porém, contudo, uma terceira divisão da lei, e é esta que nos importa mais, a chamada lei moral. A lei moral é aquilo que Deus deseja que todos os seres humanos, em todo tempo e espaço, façam. Mas, pastor, como nós sabemos disso? Vamos ler 2 textos? Deuteronômio 10, versículo 4. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo. O Senhor os deu a mim. Moisés falando a respeito da recepção dos 10 mandamentos. E essa lei ela foi revogada? Certa vez, alguns escribas e fariseus quiseram testar Jesus quanto a esta lei, a lei moral. E veja o que Jesus disse, Mateus 22, 36 a 40. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Em outras palavras, Jesus, qual é o cerne da lei? Se Jesus falasse que o maior mandamento estava na lei cerimonial, eles poderiam dizer então que Jesus ele apenas estava estendendo o velho judaísmo.
Se ele falasse que o cerne da lei estava na lei civil, eles podiam dizer que Jesus estava promovendo uma revolta ao desobedecer os princípios da legislação civil do Império Romano. Mas Jesus, ele diz que o grande mandamento da lei nada mais é do que o resumo, a síntese da sua lei moral, que é expressa nos 10 mandamentos. Os valores absolutos que valem para todos os homens e mulheres, em todos os tempos e eras, e em todos os locais e espaços. Continuando o texto. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, o centro, o maior de todos os princípios que, como cristãos, não como judeus, devemos seguir, é a lei moral, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você pegar os 10 mandamentos, não farás os 4 primeiros, não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses diante de mim, guarda o dia de sábado para o santificar. São mandamentos que apontam para o amor a Deus acima de todas as coisas. E se você olhar do 5º mandamento até o 10º, honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. São mandamentos agora que apontam para a relação homem-homem, ser humano. Portanto, amar o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos podem ser resumidos, como Jesus colocou, nesses 2 princípios. E ele diz: desses princípios deriva toda a religiosidade, toda a lei civil. Desse princípio deriva toda a nossa vida. A lei moral, portanto, é aquilo que não foi abrogado, não foi extinto, mas permanece válida em todo tempo e em todo espaço. E é sobre essa lei moral que eu quero caminhar para o nosso último tópico nesta noite. Qual a utilidade, portanto, da lei de Deus hoje? Se a lei cerimonial, como nós vimos, valeu para a religião judaica, e a lei civil valeu para o povo de Israel, qual a utilidade da lei de Deus hoje? Certamente eu estou falando da lei moral. Para que serve então a lei hoje? Alguns dizem: a lei não vale para nada, estamos debaixo da graça. Será que é bem assim? Eu escolhi, pegando a partir da literatura reformada, os 3 objetivos da lei de Deus hoje. Como Calvino, por exemplo, cita, né? O tríplice fundamento, o tríplice objetivo da lei. Eu destaquei 3 tópicos e em cada tópico eu procuro mostrar, a partir de 1 ou 2 textos bíblicos, como esse objetivo deve ser realizado hoje. Primeiramente, qual a utilidade da lei moral de Deus hoje? Para que ela serve? Primeiramente, para nos ensinar a ter uma vida de santidade. 2 textos. Ezequiel 36, 27 e Salmo 119, 5. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. A lei moral que existe em nosso coração leva-nos a andar nos caminhos do Senhor. Salmo 119 diz: tomara, sejam firmes os meus passos, para que eu os observe. Observe o quê? A lei moral de Deus. Todos os seus preceitos. Qual o objetivo da lei moral hoje? Primeiramente, nos ensinar um caminho de santidade. Nos ensinar o caminho do distanciamento do pecado. Nos ensinar o caminho daquilo que agrada ao Senhor. A afastarmos daquilo que Ele detesta. Nos ensinar a termos uma vida realmente parecida com Cristo. Testemunhando de quem Ele é e como Ele é. Sermos honrados ao carregarmos o seu nome. Este
É o primeiro propósito da lei moral hoje: apontar-nos um caminho de santidade. Segundo propósito: servir como instrumento de caminhada na fé, perseverança na fé. Romanos 3:31 e Gálatas 3:24. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé. Nós confirmamos a lei do Senhor no sentido de que pela fé nós podemos segui-la, podemos compreendê-la, podemos buscar nela princípios para agradar e viver para a glória do Senhor. E Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio, caminho, para nos conduzir a Cristo, não para a salvação, não para alcançarmos essa graça, mas uma vez salvos, a fim de que fôssemos agora justificados pela fé. A lei nos serve como caminho para vivermos uma vida de glorificação do nome do nosso Deus, caminharmos na fé. Da mesma maneira que a lei nos ensina a sermos santos, pois Deus é santo, a lei nos ensina a caminharmos no caminho e nos propósitos que agradam ao nosso bom Deus. Mas um terceiro e último propósito que eu quero destacar aqui é que a lei de Deus, além de nos ensinar um caminho de santidade, além de nos ensinar a caminhar na fé, ela tem como objetivo nos dar uma vida próspera e feliz. Sim, prosperidade e felicidade não são pecados, são propósitos da lei. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para termos uma vida feliz. Deus não nos criou para uma vida ruim, uma vida triste, uma vida fétida. Deus nos criou para uma vida alegre. A alegria do Senhor, a alegria dos frutos do Espírito Santo. Tiago 1,25 diz assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, feliz no que realizar. Poderíamos citar também os princípios de sabedoria do Antigo Testamento, lembrando que aqueles que seguem a lei serão alcançados, como Deuteronômio 28 vai dizer, por tais e tais bênçãos. Ou aqueles que seguem o caminho serão bem-aventurados, como nos diz Tiago aqui. São princípios que mostram que Deus tem-nos uma vida alegre, feliz, não uma vida triste, uma vida de desolação. Nessa noite eu procurei trazer para você uma breve visão sobre o que é a lei de Deus. A lei de Deus é a ordem de Deus, são os seus ensinos, aquilo que Ele deseja que façamos e como façamos. Vimos que a lei de Deus ela foi primeiramente um princípio religioso para o povo do Antigo Testamento. Foi também uma constituição para os israelitas no Antigo Testamento. Mas para nós, ela é a lei moral de Deus. Ela é aquilo que Deus quer que façamos em todo tempo, em toda época, em todos os lugares. E ela serve para nós, para nos afastar do pecado, um caminho de santidade. Ela serve para nós, para fortalecer a nossa caminhada de fé, como expressão das obras que acompanham a nossa fé. E ela serve para nós, para termos uma vida bem-aventurada e feliz. A lei de Deus, a sua ordem, ela não foi anulada em Cristo, como alguns dizem. A lei cerimonial, sim. A lei civil, não somos israelitas. A lei moral do Senhor, resumida na expressão de Cristo, quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Cristo posteriormente a reinterpreta dizendo para amar o próximo como Ele mesmo nos amou. Essa lei é instrumento de santificação. Essa lei
é um instrumento de caminhada na fé. Essa lei é o caminho para a prosperidade e a felicidade em nossa vida. A lei foi, é e sempre será boa, pois ela é imutável vontade de Deus. Ela não serve para a nossa salvação, mas uma vez salvos, caminhemos nos princípios do Senhor, em santidade, em fé e em uma vida feliz. Pois é isso que Deus tem para você, pois é isso que Deus tem para mim, pois é assim que Ele deseja que andemos. Vamos orar? Eterno e poderoso Deus, Senhor da nossa vida, louvamos, ó Pai, e te agradecemos nesse momento. Te agradecemos porque nós estamos, nesse instante, reunidos em Teu nome, ao redor da Tua palavra. E pela Tua palavra, ó Pai, nós podemos encontrar consolo, paz, alimento para a nossa alma. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos porque nesta noite podemos meditar, ó Pai, sobre algo tão especial, que é a Tua vontade, o Teu ensino, as Tuas prescrições para a nossa vida. Nos abençoe e nos fortalece, Senhor. Nos ensina a seguirmos o Teu caminho e assim vivermos uma vida de santidade, uma caminhada de fé e vivermos uma vida feliz. Nos ensina, ó Pai, a buscar na Tua palavra as orientações para a nossa vida. Não em manuais humanos, não na sabedoria do homem, mas naquilo que para o homem é a loucura, que é o Teu Evangelho, a cruz de Cristo. Lá nós encontramos a sabedoria, lá nós encontramos a mensagem da salvação. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Que a Tua palavra assim seja abundante em nosso coração e traga-nos vida, traga-nos, ó Pai, santidade, traga-nos a cada dia mais esperança. Abençoa-nos, ó Pai, nesse momento. Abençoa cada lar, cada família, ó Pai, que está acompanhando esta mensagem. Que todos sejamos abençoados, protegidos, edificados e guiados pelo Senhor. Uma bênção muito especial, ó Pai, a esses lares que muitas vezes estão tristes por problemas econômicos, problemas sociais, problemas de saúde, problemas emocionais, problemas espirituais. Que o Teu Espírito Santo traga, ó Pai, libertação, traga vida, vida abundante. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos, é que nós te agradecemos, assim rogamos-te. Amém e amém. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, encerrando esse momento que temos aqui, eu quero, nesse instante, também fazer-lhe um convite muito especial. E o meu convite é para que você esteja conosco neste domingo, onde juntos estaremos louvando ao Senhor, onde juntos estaremos buscando, servindo e cultuando ao nosso Deus. Todos os domingos, às 18h30, temos nos reunido debaixo das bênçãos do Senhor e certamente ali temos nos alegrado, ali temos sido abençoados, ali Deus tem falado ao nosso coração. Você é meu convidado. Domingo às 18h30, mas se por algum motivo justo você não puder estar conosco, acompanhe-nos de forma online, acompanhe-nos pelo Facebook, certamente Deus também te abençoará. Domingo às 18h30, culto online e presencial, e assim que Deus te abençoe.